E aí, pessoal, bem-vindos ao Explainer. Hoje a gente vai fundo numa história que parece ser só sobre uma nova IA da China, mas, olha, ela vira uma coisa muito, muito maior. É uma tecnologia que está chacoalhando o mercado, claro, mas que também está forçando a gente a fazer umas perguntas bem cabeludas sobre geopolítica, sobre o que é consciência e até sobre qual é o sentido disso tudo que a gente está vivendo. Para a gente começar, essa citação do Mike Pondsmith, o criador do universo cyberpunk, cara, ela define o tom perfeitamente. A sensação que dá é que aquelas distopias, sabe, que a ficção científica mostrou pra gente como um aviso, estão virando de um jeito bizarro o nosso manual de instruções. Bom, o ponto de partida de tudo isso é o que muita gente já está chamando de uma nova Guerra Fria. Só que dessa vez, a briga não é com míssil, não. O campo de batalha é inteligência artificial. Beleza, vamos entender isso aqui. De um lado, você tem os Estados Unidos, com uma estratégia bem defensiva. Eles estão bloqueando a venda de semicondutores e tecnologia, sabe? Basicamente para proteger o monopólio deles e impedir que a China consiga competir de igual para igual. Aí, do outro lado, vem a China. E ela não está só tentando entrar na competição, não. Ela está tentando virar a mesa. E como? Com uma inovação que dá a volta nas proibições e com uma arma que ninguém esperava, o código aberto. E aqui vem o primeiro grande baque da história. Essa IA chinesa, a DeepSeek, conseguiu um resultado incrivelmente parecido com o do ChatGPT, só que com uma infraestrutura, pasmem, 95% mais barata. Ué? Como? Eles criaram um código do zero, um código que simplesmente não depende daquele chip super potente que os Estados Unidos proibiram. Olha, a diferença nos números é absurda. Pensa só, o ChatGPT gasta uns $15 por milhão de interações. O DeepSeek, 55 centavos. Mas a verdadeira jogada de mestre está ali na última linha. Em vez de esconder a inovação às 7 chaves, a China fez o contrário, abriu o código do DeepSeek para todo mundo. Isso não só dribla os embargos, como de repente permite que qualquer empresa no mundo crie seu próprio chatbot. É a quebra total do monopólio dos gigantes da tecnologia. Isso leva a gente para uma conclusão que resume tudo perfeitamente. A China não entrou no jogo para jogar com as regras dos outros. Ela simplesmente bagunçou o tabuleiro inteiro, mudou as regras para todo mundo e forçou uma corrida de inovação num cenário completamente novo e muito, mas muito mais aberto. Só que uma porrada tecnológica dessas não para na geopolítica, né? Ela força a gente a ir mais fundo, a fazer uma pergunta quase filosófica. Se uma máquina consegue imitar nossa inteligência tão bem assim, o que isso realmente nos diz sobre a nossa própria consciência? A grande questão é essa. Beleza, ela processa dados, responde bem. Mas será que uma IA pode de fato sentir alguma coisa? Ter uma experiência subjetiva? Ter a noção de que existe um eu ali dentro pensando? Olha que interessante. Tem uma hipótese na neurociência que diz que a consciência não é um tipo de software que roda no nosso cérebro. Não, ela emerge da complexidade da nossa própria biologia. Pensa comigo. Primeiro, os neurônios estão ali mapeando o mundo lá fora. Mas o nosso córtex pré-frontal tem neurônio pra caramba, tem um excesso de capacidade. Então, depois que o trabalho principal está feito, o que esses neurônios de sobra fazem? Eles começam a mapear o próprio cérebro. É um loop, o cérebro olhando para si mesmo. E é desse processo que nasce a sensação de que tem um eu aqui dentro observando tudo. A analogia do espelho é perfeita para isso. Pensa bem, você não consegue olhar para o seu próprio olho, né? Você precisa de um espelho, de um reflexo. É a mesma coisa com o cérebro. Para conseguir se analisar, ele meio que se projeta para fora e cria essa imagem de um observador. É daí que vem a nossa noção de eu. É um truque biológico de uma complexidade absurda. E, sendo bem sincero, é algo que as IAs de hoje estão muito, mas muito longe de conseguir fazer. Ok, vamos dar um passo para trás agora. Toda essa história da IA, esse debate sobre consciência, tudo isso aponta para uma complexidade tão gigante que a gente se sente meio perdido, né? E essa sensação se conecta com o sentimento que está no ar, aquela confusão geral de que, sei lá, o mundo de hoje parece que parou de fazer sentido. E parte dessa confusão toda vem de uma herança lá do iluminismo, a especialização. Foi incrível para a tecnologia, claro. Mas o problema é que a gente foi se aprofundando tanto, mas tanto, em pedacinhos minúsculos da realidade que a gente perdeu a visão do todo. A gente não sabe mais ligar os pontos. E o resultado disso?
Cada um de nós acaba vivendo no seu próprio microcosmos fractal. A gente mergulha de cabeça na complexidade infinita do nosso mundinho, seja o trabalho, o hobby, a nossa bolha na internet, e a gente simplesmente esquece que a gente existe em relação a todo o resto. A gente fica alienado. E as consequências dessa fragmentação estão aí, na nossa cara. Ninguém mais dialoga, só tem disputa de narrativa. A gente vive em bolhas que só servem para concordar com o que a gente já pensa. A lógica, coitada, perde feio para os interesses de cada grupo. E no final a realidade vira o quê? Vira essa colcha de retalhos, esse monte de opiniões que não se conversam. Mas e se a gente estiver no comecinho de uma nova era? Uma era que talvez ofereça uma saída para essa confusão toda, que junte o que veio antes sem cometer os mesmos erros. Bem-vindos à era da complexidade. O tal do pensamento complexo é uma tentativa de ir além, de superar aquela ideia de que tudo se resume a partes, que é da modernidade, e também de superar a ideia de que tudo é relativo, que é da pós-modernidade. Ele parte do princípio de que o mundo é todo interligado, é bagunçado, é recursivo, mas sem jogar toalha, sem desistir do rigor e da busca por entender as coisas. É sobre conseguir enxergar as partes e o todo ao mesmo tempo. Então, chegamos num ponto central aqui. A ideia-chave do pensamento complexo é que a nossa noção de causa e efeito, sabe, aquela coisinha de que A causa B, talvez seja só uma ilusão. Uma ilusão criada pela nossa forma limitada de ver as coisas. Então, como é que a gente vê o universo? A analogia é ótima. Imagina que você está olhando o mundo por uma frestinha numa cerca. Aí passa uma serpente. Pela fresta você vê o quê? Primeiro a cabeça, depois o corpo e, por último, o rabo. Para você que está olhando pela fresta, aquilo parece uma sequência linear. Um começo, um meio e um fim. Só que a verdade é que, do outro lado da cerca, a serpente sempre esteve lá, inteira. A cabeça, o corpo, o rabo, tudo existe ao mesmo tempo. Foi a sua visão limitada, a fresta na cerca, que criou a ilusão de uma sequência, de uma causa e de um efeito. A realidade, na verdade, é um todo, tudo junto e conectado. E isso nos traz para a nossa pergunta final. Se a realidade é como a serpente, um todo que existe de uma vez só, então, e se aquelas grandes perguntas que a gente se faz sobre começo, sobre fim, sobre propósito, e se elas só existem por causa da nossa visão limitada pela fresta? E se a solução não for achar a resposta certa, mas sim perceber que se a gente olhasse por cima da cerca, talvez essas perguntas nem fizessem mais sentido? Valeu por acompanhar o Explain.